Olá, professor, é um prazer receber você mais uma vez no curso de Criacionismo da Universidade Corporativa da Educação Adventista. Se você não assistiu a alguma de nossas aulas, vale a pena conferir, para que você possa compreender os conteúdos que serão ministrados agora. A aula de hoje tem como tema Adaptação e Evolução, com o Dr. Márcio Freiberg. Essa será uma excelente ferramenta para que você possa utilizar em sua sala de aula. Olá, amigos da Universidade Corporativa. Como é bom estar aqui com vocês em mais um novo encontro. Percebam o local onde nós estamos? Nós estamos no arquipélago de Galápagos, na ilha de Santa Cruz. E eu estou exatamente num ponto crucial para mim. Por quê? Porque eu estou do lado das escalécias. São vegetais típicos dessa região. Aliás, são únicos nessa região. E é esse o nosso tema de hoje. Nós vamos falar sobre adaptação. Para poder falar sobre adaptação, eu queria contar um pouquinho de história para vocês, se for possível. Olha só, quando Darwin chegou aqui, muita gente falou que Galápagos foi o elemento crucial na teoria da evolução. Galápagos teve, sim, um grande papel na história de Darwin, mas não foi tudo isso. Foram os sucessores de Darwin que atribuíram a Galápagos um poder maior dentro dessa teoria. Por exemplo, no caso dos tentilhões. Os tentilhões de Galápagos são fantásticos porque a cada ilha abrange um conjunto maior desses seres. E eles não tiveram oportunidade de se cruzar, o que permitiu que cada uma dessas espécies pudesse se adaptar ao ambiente em que elas se encontravam. Então eu tenho aqui, por exemplo, em Santa Cruz, tentilhões com bico bastante fininho, porque eles se alimentam basicamente de pequenos crustáceos. Já na ilha vizinha, Isabela, por exemplo, eu tenho tentilhões com bico bastante grosso, porque se alimentam de nozes, de pequenas frutas. No ano de 1987, houve uma pesquisa muito grande aqui em Galápagos. E eles perceberam que boa parte desses seres estavam com o bico alongado. Exatamente num período de mais ou menos 10 anos, de uma grande seca. O que aconteceu? O alimento ficou extremamente escasso. E esses seres então começaram a produzir um processo adaptativo que alongou seus bicos. Só que, do ponto de vista adaptativo, essa seria, vamos dizer assim, o up evolutivo deles. O que se percebeu logo em seguida, quando essa seca foi embora, é que esse bico ele regrediu e em alguns casos ficou até menor do que havia antes, mostrando que a adaptação ela é mais uma característica individual da própria espécie do que um processo que deveria, vamos dizer assim, ganhar uma característica que permanecesse para sempre. No Bosque das Escalécias a gente encontra exatamente isso. Nós temos aqui um tipo de vegetal que buscou nessas ilhas um processo adaptativo típico e único, que não acontece em nenhum outro lugar. Isso aconteceu, por exemplo, com o canguru, lá na Austrália. Isso aconteceu com outros inúmeros seres em todos os lugares do mundo. O processo adaptativo precisa ser compreendido do ponto de vista genético. É ele quem vai nos dar as informações necessárias para compreender o que cada espécie é e o que cada espécie pode desenvolver. Bom, os tentilhões eles são fantásticos exatamente por essa característica que eles possuem, mais ou menos como as escalécias. Essa variabilidade que os seres vivos possuem está implantada em seu DNA, no próprio genoma. Para que você tenha uma ideia do que a gente está falando, nós estamos falando de milhares de genes, compondo milhares de conexões. E algumas dessas conexões podem, por exemplo, dar errado, criando uma alteração na estrutura da proteína, conferindo ao indivíduo uma nova condição para o ambiente. No caso das escalécias, por exemplo, sua textura pálida do tronco permite com que ela absorva uma grande quantidade de radiação solar. Essa condição específica desse arquipélago como um todo permite que elas sobrevivam aqui nesse ambiente. Se você, por algum motivo, tentar vir aqui e completar uma muda dela para plantar em outro local, mesmo que seja na linha do Equador, mesmo que seja numa ilha extremamente semelhante a essa, você vai perceber que elas não vão brotar, elas não vão sobreviver. Que características tem aqui, então, que permitiram a elas permanecer vivas? Talvez elas já devessem estar extintas, por acaso? E os tentilhões já deveriam ter sido extintos?
O processo de adaptação dos seres vivos é bastante numérico. Ele possui uma miríade de números e constantes universais. Essas constantes são aquilo que bloqueia o processo evolutivo. Muitos evolucionistas, por exemplo, não concordam com esse meu ponto de vista, mas muitos matemáticos sim. O que nós encontramos de maneira geral no processo do DNA humano e no DNA de qualquer outra espécie é que existe uma possível quantidade de variabilidades necessárias e possíveis de serem implementadas. É o que permite, por exemplo, que essa planta fique aqui e não em outro local. E é o que permite, por exemplo, que os tentilhões possam produzir pequenas estruturas no seu bico, na coloração das penas, até mesmo no tamanho de seu rabo, que permite que um determinado tipo de voo possa ser extremamente eficiente para a coleta de, por exemplo, um grão ou então de um pequeno crustáceo nas praias. Essas características permitem que os seres vivos, de modo geral, adaptem-se, possuam uma variabilidade. E é muito interessante a gente trabalhar esse tema agora. Por exemplo, do ponto de vista biológico, nós vamos encontrar a chamada microevolução. Eu não gosto muito desse nome, eu prefiro microvariação. Porque as microvariações, elas são perceptíveis, eu consigo enxergá-las, mesmo num ser humano. Quando você vai à praia, por exemplo, sua pigmentação é alterada. Eu posso considerar isso como uma macroevolução, ou seja, você está se transformando, por exemplo, num lagarto, ou se transformando, quem sabe, num símio? Não. E daí vem meu segundo termo, que é a chamada macroevolução, ou como eu a considero, macrovariação. São aquelas variações que podem alterar completamente a estrutura de um indivíduo. Por exemplo, dando a ele 4 braços, quem sabe. Você já deve ter visto isso em filmes como X-Men, por exemplo, que é o sonho de todo adolescente. Todo adolescente acredita realmente que a macroevolução poderia nos levar àquele ápice de evolução humana. Quem sabe um menino com pele de lagarto, ou outro que possa ter uma língua capaz de, sei lá. Essas variações, elas não são possíveis do ponto de vista matemático, por uma simples questão de estrutura do material. O material genético, então, com suas 4 bases, possui esse conjunto de códigos e essas variações em 22 tipos básicos de proteína. O que nós percebemos hoje, a nível de biologia, é que não há como uma estrutura ganhar uma condição que ela já não tenha propriamente. E isso acontece no mundo vivo, aqui nas escalécias, nos tentilhões que estão voando e nos milhares de outros seres que estão aí na sua localidade. O que eu preciso que fique bem claro é que essas variações, elas possuem um limite biológico, elas possuem uma estrutura biológica, uma cadeia de eventos matemático, que permite que as estruturas tenham um limite, uma propriedade máxima de desenvolvimento. Quando nós trabalhamos com bactérias, por exemplo, eu trabalho com bactérias no meu laboratório, nós conseguimos estabelecer princípios matemáticos para ela. Então eu sei que algumas estruturas podem ser quantificáveis. Essas estruturas quantificáveis dão a elas, por exemplo, uma segunda camada de sua proteína, ou uma capa no núcleo pepsídeo ali. Agora, o que eu não posso fazer é transformar essa bactéria num protozoário. Por mais que eu as experimente, por mais que eu consiga modular a forma como esse DNA pode se expandir, ele possui um limite. E esse limite inicia o processo de degradação. Essa degradação destrói, a gente utiliza a expressão deletéria, né? Mas ele deleta a informação proveniente. O que eu tenho agora? Eu tenho uma cultura morta. Eu não tenho mais a bactéria. Então, eu posso gerar características nela de bactéria. Eu não posso lhe conferir características que não são de bactéria. E isso acontece em todos os níveis. Qual é o processo de compreensão da evolução a esse respeito? É isso que me deixa mais confuso. Eu posso garantir a você, eu incomodei muito na escola porque eu fazia exatamente essas perguntas. Como que uma característica típica de um ser foi parar em outro? Essa forma de transicionar, de escapar uma característica de um lado para o outro, é algo que a gente precisa analisar com bastante cuidado, com bastante calma. Porque nós vamos perceber que, do ponto de vista bioquímico, é impossível, até porque eu não tenho nenhum exemplar para mostrar para você, e nenhum outro cientista no mundo tem esse exemplar para caracterizar essa transformação de um ser em outro. Como a gente estava analisando, o processo de variabilidade ele é fantástico e ele é muito importante para a gente poder raciocinar a respeito de evolução. Hoje a evolução está baseada no processo de seleção natural, mas a seleção natural ela tem um limite. Todos já começam a questionar esse limite. Onde poderia estar armazenado esse processo limitante? Eu creio que está no DNA.
ele possui esse limite através do processo de organização das estruturas proteicas que formam as características que tem em você, tem em mim. O aluno precisa compreender, de modo geral, que há um limite biológico no processo de adaptação. Então, toda a variabilidade que nós encontramos no planeta, ela está condicionada às características do DNA do indivíduo, da espécie que é limitante. Existe muita controvérsia com respeito, por exemplo, a seres vivos que se assemelham a tigres, leões, o famoso lince, por exemplo. Dizem que é uma espécie chamada intermediária. Não é bem assim. Dentro do processo biológico da estrutura viva, nós sabemos que são seres que obedecem exatamente o mesmo processo biológico dentro de sua espécie. Nós não temos uma característica nesse ser, por exemplo, que é transicional, ou que é de um outro grupo de seres vivos. Essa, no meu ponto de vista, é o elemento chave para a gente compreender. Por quê? Essas estruturas que são parte de outros seres vivos não voltam para a espécie. Foram características separadas. E aí nós vamos ter um outro problema para resolver. Então eu não tenho um tipo básico. Então eu não tenho uma estrutura básica que dela enraizou para todos os outros seres. A famosa árvore filogenética. Muitas vezes você vai ler em muitos livros biológicos, por exemplo, que o termo a priori aparece. Ou seja, se um evento aconteceu desse jeito, então o próximo evento tem que ser assim. Se uma bactéria conseguiu conciliar uma nova camada proteica, então um ser vivo pode, quem sabe, em algum momento ganhar uma nova característica. Nós não observamos isso. Ele pode até ser filosófico, pode até ser necessário para sustentar o processo evolucionário. Filosófico, metafísico. Porque do ponto de vista científico, não é detectável. Eu não consigo quantificar isso na estrutura genômica de qualquer ser vivo. Então, existe sim, até pouco tempo atrás, a discussão a respeito do chamado DNA lixo, que esse DNA poderia conter estruturas que estavam adormecidas ou que não haviam mais necessidade de aparecerem. Hoje sabemos que não existe DNA lixo. Hoje sabemos que todas as estruturas dentro do DNA são codificantes. Algumas, inclusive, iniciam o processo codificante, que é o famoso lixo. Então, de onde vêm essas características? Que ancestral comum seria esse que poderia gerar tamanho conjunto de informação, estivesse ele adormecido no DNA, capaz então de gerar novas espécies? Não temos. Esse é o maior problema. Do ponto de vista biológico, a filosofia acabou dominando essa forma de compreender a natureza. E hoje nós trabalhamos com a ideia, por exemplo, de que a priori tal evento deve ser assim. Os conjuntos de adeninas e timinas, por exemplo, são muito complexos no seu processo de ligação. Eles demandam grande quantidade de energia. Como então esses processos foram alterados em algum momento da história? São perguntas e mais perguntas que não possuem uma resposta didática, não possuem uma resposta lógica, ou pior, uma resposta biológica. Nós temos então que nos apoiar no processo filosófico. É a filosofia quem vai dar essa resposta. Vai dizer o quê? Se de repente essa estrutura foi assim, em algum momento deve ter sido diferente. Mas comprovadamente, o que nós temos hoje é que cada espécie possui um conjunto de estruturas que é típicas delas próprias e que não transicionam, elas não ultrapassam o limite da estrutura celular da sua própria espécie. Essas características fazem com que cada um de nós mantenha um pool genético, um padrão genético que é específico para cada tipo básico de ser vivo. De novo, eu vou ter que voltar a falar de árvore comum para tudo isso. Eu não a encontro. Por mais que eu procure, as lacunas no processo filogenético são extremamente grandes, gigantescas em alguns casos, gritantes em outros. E de novo, nós voltamos àquela premissa. Eu tenho que acreditar, porque se não foi assim, como poderia ter sido? Mais uma vez, eu evoco aquela ideia básica de que há um Criador. O Criador criou todos os tipos básicos e não um só. É muito mais fácil, do ponto de vista biológico, eu acreditar em um grande número de tipos básicos do que um único dentro do processo de evolução. Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar um pouquinho mais essa questão dos tipos básicos. Se você perceber, na literatura disponível, não há uma resposta básica para montar isso. Por isso eu te convido a, na nossa próxima aula, estar conosco para que possamos discutir um pouco mais a respeito da biologia que faz sentido e não dessa biologia filosófica e religiosa que a gente anda lendo por aí. Um grande abraço. Definir e diferenciar conceitos é uma estratégia útil em sua sala de aula.
É importante também enfatizar que aquilo que os cientistas têm observado se trata de adaptação e não necessariamente de evolução, ou seja, um tipo básico mudando para outro tipo. Em nossa próxima aula, nós continuaremos falando sobre adaptação e evolução. Esperamos você em nosso próximo encontro.